Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, graças a Deus. Graça e paz, abençoados, amém? Glória a Deus por cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus, como sempre. Paulo disse, em tudo dai graças. Então vamos agradecer a Deus para que possamos nos alimentar do pão do céu, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre, Senhor. Que o Senhor seja louvado, exaltado, reconhecido pela igreja, pois Tu és o cabeça da igreja. Seja louvado, exaltado, reconhecido pelas Tuas ovelhas. O Senhor diz que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e Te seguem. Portanto, Senhor, para a Tua glória e em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos aqueles que vão me assistir agora, os que estão online, os que vão receber a Tua palavra. Abra o coração, Senhor, abra a mente para que possa compreender a Sua palavra, para que assim ela não volte para o Senhor vazia. Manifeste a Tua glória e como Paulo orou pelos Efésios, eu oro também pela Tua igreja, para que o Senhor dê espírito de sabedoria e de revelação, para que haja entendimento espiritual, para que a Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, seja revelada a cada um dos Teus filhos, a Tua igreja, aos Teus escolhidos, às Tuas ovelhas. Pai, para a Tua glória, nós oramos em nome de Jesus Cristo, e assim seja em nome de Jesus. Amém? Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha. Abba, Pai. Glória a Jesus. Podem se assentar. Graça e paz a você que está ao vivo agora pelo YouTube. Graça e paz a você que está ao vivo pelo Facebook. Glória a Deus. Graça e paz a você que está no nosso site, graçaeapostolado.com. Estamos ao vivo para toda a terra através da internet. Estamos aqui em Santo André, na rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Estamos aqui ao vivo, às quartas-feiras, culto de louvor, aos domingos, às 18h, e às quarta-feiras, graça e apostolado. O verdadeiro culto de doutrina, culto de ensino da palavra, onde nós vamos receber, pelo Espírito Santo, o entendimento da palavra de Deus. Então, todas as quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h. Graça e paz a todos que estão ao vivo aí. Hoje eu quero continuar a ministração que eu comecei quarta-feira passada, tá? Então o assunto hoje, para ganhar tempo, porque o relógio não para, senão não dá tempo. O assunto hoje, entendendo Hebreus capítulo 10, tá? Entendendo Hebreus 10, hoje é a segunda parte. Bíblia, papel e caneta, enquanto eu dou mais uma regulada no som aqui, pronto. Bíblia, papel e caneta, o assunto hoje, entendendo Hebreus 10. Hoje é a parte 2. Para continuar nesse ensino pelo Espírito Santo, eu quero ler para vocês, lembrar a vocês o que diz Hebreus 10, 17. Veja na sua Bíblia aí, Hebreus 10, 17. Hoje o tema, entendendo Hebreus 10. É continuação da ministração da semana passada, tá? Estamos estudando Hebreus capítulo 10. Todos já sabem que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Olha Hebreus 10, 17. Está escrito, ó, Deus disse, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Hebreus 10, 17. Jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. O problema dos crentes é que Deus não se lembra, mas eles ficam lembrando. O que é uma vergonha, né? Se Jesus perdoou os seus pecados, como que você vai ficar lembrando de pecado se Ele perdoou o pecado? Então, veja nitidamente por que Deus não se lembra dos pecados. Olha Hebreus 10, 17. E jamais me lembrarei
dos seus pecados e das suas iniquidades. Por que Deus não se lembra? Olha aqui em Colossenses, ó. Vamos lá, hoje é dia de estudo da palavra. Olha aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Colossenses 1, 13. E nos tirou do poder das trevas, diga graças a Deus, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diga graças a Deus. E o verso 14, aqui está a prova porque que Deus não se lembra dos nossos pecados. Colossenses 1, 14. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue. Você não sabe o que é redenção? Paulo explica, ó, a saber, a remissão dos pecados. Isso que significa redenção. Diga comigo, nós temos a redenção. O que é a redenção? Diga, remissão dos pecados. O que é remissão? Vem de remir. O que é remir? Tirar. Então, Paulo foi claro em dizer que Jesus tirou os nossos pecados. Na lei, Deus perdoava os pecados. Na lei, ele perdoava, mas não apagava, mas não tirava, porque não tinha um sangue para tirar aquele pecado. Perdoava, ou lavava a roupa, mas a roupa continuava sendo velha. Lavava a roupa, mas continuava sendo velha. E agora em Cristo, na nova aliança, ele não lavou a roupa, ele nos deu uma roupa nova. Por isso que Paulo disse que quem está em Cristo, nova criatura é. Tem uma nova roupa, sem mancha. Graças a Deus. Então por que nós temos uma roupa nova? Colossenses 1,14. Porque ele remiu, ele tirou os pecados. Ele remiu, ele tirou, Hebreus 10, 17. Ele não se lembra mais dos pecados. Amém, abençoados? E o Hebreus 9 aqui do lado, ó. Olha o Hebreus 9, é só uma lembradinha para que eu entre no assunto de hoje. Olha o Hebreus 9, versículo 26, que é tão maravilhoso, é tão claro. Hebreus 9, 26, não tem como ser mais claro que isso. Hebreus 9, 26. De outra forma necessária lhe fora, está falando sobre a morte de Jesus, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Quer dizer, Jesus, Hebreus 9, 26, ele não morreu muitas vezes. Paulo está dizendo que se fosse levar o pé da letra, se não tirasse o pecado, ele teria que morrer muitas vezes. Se não tirasse, se fosse no tempo da lei. Mas na graça, agora, Hebreus 9, 26, na consumação dos séculos, olha que palavra, uma vez por todas. Hã? Ó, uma vez por todas o quê? Hebreus 9, 26. Uma vez por todas se manifestou, ou seja, nasceu, morreu, ressuscitou, veio por nós. Não vai acontecer 2 vezes, nem 5, nem 10. Uma vez por todas, Hebreus 9, 26, se manifestou para quê? Olha o que diz Hebreus 9, 26. Para aniquilar o pecado. Dá uma alegria. Os crentes pensam que são pecadores porque não conhecem a Bíblia. Porque não lê a Bíblia. Não tem outra explicação. Como é que um crente pode dizer que ele é um pecador se Jesus morreu pelos pecados dele? Você vê que não tem cabimento. Por isso que eu orei para que Deus dê entendimento. Há muitos agora me assistindo, me ouvindo ao vivo, fora vocês aqui. Eu orei para que Deus dê o entendimento. Não é uma questão de uma revelação. É só o que está escrito. Veja o que está escrito com seus olhos. Hebreus 9, 26. Se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Como que ele fez isso? Hebreus 9, 26. Ó. Pelo sacrifício de si mesmo. Não é o que está escrito? O que quer dizer pelo sacrifício de si mesmo? Quando ele morreu aonde? Na cruz. O que ele fez com o pecado? Aniquilou. Tirou, acabou. Por isso que Paulo diz, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas eram se passaram, tudo se fez novo. Olha, em hipótese alguma o crente pode pensar que ele é um pecador. Seria como quase que uma blasfêmia, hein? Jesus veio para morrer pelos pecados,
Ele veio para tirar os pecados. Ele veio perdoar os pecados. E o crente dizer que ele é um pecador? Dizer que tem defeitos e imperfeições é uma coisa. Mas dizer que é um pecador já está quase como blasfêmia. Porque ele veio para tirar o pecado. Eu acabei de ler Colossenses 1,14. Vamos ler Colossenses de novo. Colossenses 2 agora. Eu li Colossenses 1, vamos ver Colossenses 2. Olha lá. E eu já vou entrar no meu assunto em alguns minutos. Olha o Colossenses 2. Só para deixar as coisas bem claras, porque as coisas de Deus têm que ser claras. Amém, abençoado? As coisas de Deus têm que ser claras. Esse negócio de ser crente já faz 30, 40, 50 anos e não entende a Bíblia, isso está errado, hein? Amém? Quantos que eu conheci? Eu sou crente há 30 anos, 40, mas não entende a palavra de Deus. É uma vergonha. Olha o Colossenses 2,13. Eu penso que é claro. Porque como está escrito, nós estamos crendo. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou, ou seja, vos deu vida juntamente com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. Alô, Jesus não morreu? Morreu ou não morreu? E o que Deus fez? Jesus, Ele recebeu vida, Ele ressuscitou, Ele estava morto e recebeu vida. Deus o vivificou. Colossenses 2,13 diz o quê? Nos vivificou juntamente com Ele. Ou seja, Ele estava morto, nós estávamos mortos também. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. Não dá uma alegria, não dá um gozo? Veja Colossenses 2,13, ó. A vós outros que estáveis mortos. Como é que nós estávamos? Alô? Estava morto quando? Diga, antes de Cristo. Vamos deixar isso bem explicado. Antes da nova aliança. Você não está vivo hoje porque você fez alguma coisa. Porque Efésios 2 diz que estávamos mortos. E Paulo em Colossenses 2,13 está dizendo de novo, nós estávamos mortos. E por que hoje nós temos vida? Olha lá, ó, Colossenses 2,13. Nos vivificou juntamente com Ele. Colossenses 2,13. Perdoando-nos todos os nossos delitos. Ora, se Ele perdoou todos, olha eu batendo de novo na tecla de Hebreus 10,17. Deus diz, jamais se lembrarei dos seus pecados, porque eu perdoei todos. Jamais se lembrarei dos seus pecados. Hebreus 9,26. Porque eu aniquilei o pecado quando eu morri na cruz. Não é fácil entender? Não é fácil. E por que os evangélicos não entendem? Se a Bíblia é a mesma. Quem quer me responder? A Bíblia é a mesma. Eu só tenho 54 Bíblias. 54, hein? A Bíblia é a mesma. Por que os evangélicos não entendem? Eu não vou nem falar do macumbeiro, do satanista. Vamos falar dos crentes. Por que os crentes não entendem se a Bíblia é a mesma? O que diz Efésios 4? Que há um só Senhor, uma só fé. Efésios 4,6, um só Deus. Efésios 4,4, um só Espírito. Efésios 4,5, um só Senhor. Pô, se é um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, e a palavra é a mesma, por que os crentes não entendem? Não tem coisa errada aí? Porque estão ensinando heresias dentro das igrejas. Estão ensinando mentira dentro da igreja. Se um pastor falar para uma ovelha que ele é um pecador, ele está mentindo. Ele está ensinando heresia. Porque eu estou mostrando na Bíblia que Jesus morreu pelos pecados, que Ele aniquilou o pecado. E Ele mesmo diz em Hebreus 10,17, jamais me lembrarei dos seus pecados. Ora, se Deus não se lembra, e é Deus falando, hein? O Espírito Santo está me dizendo aqui, ó. Qual que deve ser a posição do crente? Já que Deus aniquilou o pecado em Cristo, na cruz, já que perdoou todos os pecados, qual que deve ser a posição do crente? Por favor, Romanos capítulo 6. É aqui, ó. É o Romanos 6, ó. A posição do crente tem que partir de Romanos meia dúzia. Olha o Romanos 6. Tudo isso aqui eu já falei, tá? Eu estou dando uma lembrada que eu vou entrar no meu assunto hoje, em 2 minutos. Romanos 6, verso 10, ó. Coloque o seu dedo no verso 10. Romanos 6, 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Não está escrito?
Romanos 6,10, ó. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. E o verso 11? Olha a posição do crente. Paulo ensina, o apóstolo Paulo. Romanos 6,11. Assim também vós. O que nós devemos fazer? Considerar. Para aí. Marca na sua Bíblia. Considerai-vos. Alô? Hebreus 10,17. Deus não se lembra dos pecados. Hebreus 9,26. Jesus aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Romanos 4,25. Ele morreu pelos pecados. Ressuscitou para a justificação. Colossenses 1,14. Remiu os pecados. Tirou. Colossenses 2,13. Perdoou todos os pecados. Olha quanto texto eu estou dando. Então, qual a nossa posição? Qual deve ser a nossa posição? Diga comigo, Romanos 6,11. Diz o quê? Considerai-vos como mortos para o... Claro, tem que estar morto para o pecado, porque o pecado foi aniquilado. Hebreus 9,26. Amém? Não está escrito? Romanos 6,11. Considerai-vos como mortos para o pecado. Vira. Mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha como que a graça é simples de entender. É uma troca. Alô, é uma troca. Jesus não morreu pelos pecados? Morreu ou não morreu? Então, o que nós devemos fazer, visto que ele já morreu pelo pecado? Porque ele não vai morrer de novo. Está claro aí? Ou ele vai morrer de novo pelo pecado? Ele vai vir o ano que vem? Daqui 5 anos, 10, ele vai morrer de novo pelo pecado? Não, está escrito que foi uma vez por todas. Está claro? Então, qual a posição do crente? Eu não estou falando da igreja A, B, C, D, E. Não, do crente. A posição do Filho de Deus. Qual a posição dele que ele tem que assumir? Romanos 6,11. Se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Não é o que está escrito? Então é uma troca. Jesus morreu pelo pecado. E agora? Se ele morreu pelo pecado, considere-se morto para o pecado. Não é o que está escrito em Romanos 6,11? Então, morto para o pecado e vivo para Deus. Amém? Está claro ou não está claro? E para terminar, Hebreus 10:18. Ora, onde há remissão destes do quê? Que ele está falando 17? Dos pecados. Então, Hebreus 10:18. Onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Por quê? Porque Jesus já morreu pelo pecado. Então não tem mais oferta pelo pecado. Eu vou oferecer um jejum a Deus porque eu sou um pecador. Não faz isso não. Hebreus 10:18. Não há mais oferta pelo pecado. Quer que eu explique de novo? Eu vou fazer um jejum porque eu sou um pecador. Não faça! Não é para você fazer isso. Hebreus 10:18. Não há mais oferta pelo pecado. Por quê? Hebreus 10:17. Porque Deus não se lembra mais dos pecados. E por que ele não lembra do pecado? Hebreus 9:26. Porque ele aniquilou o pecado quando ele morreu na cruz. Por isso Hebreus 10:8. Hebreus 10:8. Deus não quer sacrifício porque se oferece segundo a lei. E nós estamos debaixo da graça. Mudou a aliança. Não é mais sangue de cordeiro, foi o sangue de Jesus. Não é mais sangue de touros, de ovelha, não. Foi o sangue de Jesus que tirou o pecado. Está claro ou não está claro? Papai. Você crente, você evangélico, não diga que você é um pecador. Isso soa quase como que uma blasfêmia, quase como que uma desfeita pelo que Jesus fez por você na cruz. O que Paulo disse em Colossenses 2,14? Que ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós. E que dívida que era essa? É o pecado que não saía nunca.
Não tinha como pagar o pecado. Era uma dívida que o ser humano tinha com Deus. Ele era pecador. Isaías diz que ele era pecador. Os vossos pecados. Isaías 59. Mas aí Jesus veio, morreu, tirou o pecado, aniquilou o pecado, acabou com a dívida. Agora você não tem mais dívida. Agora você é uma nova criatura. Não tem mais dívida diante de Deus. Por isso que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Porque não há mais dívida. Amém? Não diga que você é um pecador. Se você dizer isso, é como falar assim: Senhor, o teu sangue não valeu para nada por mim. Não valeu para nada. O Senhor morreu, derramou, morreu, foi pendurado na cruz, foi chuchado, esbofeteado, cuspido. Não valeu para nada, que eu ainda sou um pecador. É mais ou menos isso que soa para Deus. Por isso Gálatas 2, 21, Paulo disse: não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em... E eu te pergunto, Cristo morreu em vão? Levante a mão e diga: Ele morreu pelos meus pecados. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Amém! Vamos começar a nossa ministração hoje. O tema hoje, entendendo Hebreus 10, parte 2. Esses minutos que eu investi aqui agora, foi só para lembrar o assunto passado. Amém? Que terminou de Hebreus 10, 1 até Hebreus 10, 18. Amém? Foi aqui que nós paramos. Agora vamos continuar. Hebreus 10, 19, começando agora a ministração, entendendo Hebreus 10, parte 2. Eu penso que esse assunto pecado tem que estar bem resolvido entre nós, hein? Amém. Tem que estar resolvido entre nós. Tem que estar resolvido, porque há quantos anos lendo a Bíblia, há quantos anos estudando a palavra de Deus, eu penso que está bem resolvido. Porque, como é que você falar que você é um pecador se Jesus morreu pelo seu pecado? É igual você ter uma dívida, Jesus paga a sua dívida. Como que você vai falar que você é um caloteiro se ele pagou a sua dívida? Você não pode falar que é caloteiro e nem aceitar alguém falar que você é um caloteiro, porque a dívida foi paga. Amém? Glória a Deus. Está claro ou não está claro? Então, além de você não falar que é um caloteiro, ninguém pode te chamar de caloteiro, porque a dívida foi paga. Amém? Está claro ou não está claro? Agora, se Jesus não tivesse morrido na cruz, aí, olha ali o caloteiro. Olha ali, é claro, porque o sangue de touros não pode tirar o pecado. O sangue que Moisés derramava não podia tirar o pecado. Mas o sangue de Jesus é o sangue de Deus vivo. Hebreus 9 diz que é o sangue do Deus vivo, que tirou o pecado. E o que João disse em João 1, 29? Quando ele olhou para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que coloca o pecado no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João 1, 29. E tirou quando? Quando ele morreu na cruz. Tirou ou não tirou? Porque tem pastor por aí dizendo que as pessoas são pecadores. Então ele não tirou, chamou Jesus de mentiroso. Ele disse que tirou. E eu estou acabando de ler que o pecado foi aniquilado. Então o problema é que os crentes parece que não conhecem a Bíblia, né? Isaías disse: o boi conhece o seu possuidor. O Oséias disse: o meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Quer dizer, Jesus falou: precisam conhecer a verdade para a verdade te libertar. Vamos começar a nossa ministração entendendo Hebreus 10, verso 19. Entendendo Hebreus 10, começando agora, 19. Portanto, Paulo falando, portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar. Por que Paulo está falando para ter ousadia para entrar no Santo dos Santos? Porque ele acabou de falar no verso 17, 18, que o pecado já foi tirado. Agora você pode entrar mesmo. Quando ele diz entrar no Santo dos Santos, é na presença de Deus. Ó Deus, Senhor da glória, Criador dos céus e da terra. Agora você pode falar com Deus. Antes não podia. Só o sacerdote. Está claro? Mas Jesus é o sumo sacerdote, que nos representa diante do Pai. Por isso que João 14,6, Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ninguém podia ir ao Pai. Mas em Cristo você já está no Pai. Em Cristo você já foi. Amém?
Então, olha o entendimento de Paulo. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. O que é entrar no Santo dos Santos? Em outras palavras, tendo ousadia para falar com Deus. É isso que ele está dizendo. Porque na lei não podia falar. Tinha que ir até o sacerdote. Mas não estamos debaixo da lei. Estamos na graça. Mudou a aliança. Então, Hebreus 10, 19. Tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Como, hein? Como é que entra? Alô, como é que você se chegou a Deus? Sublinha aí, ó. Pelo sangue de Jesus. Aí. Ó a senha, hein? Ó a senha. Tenha ousadia para falar com Deus. Mas, não, agora você tem ousadia. Como? Pelo sangue de Jesus. Ele já não derramou o sangue? Então, alô, esse sangue te representa diante de Deus. Aí você pode falar com o Pai. Ele não falou, ninguém veio ao Pai senão por mim. Agora você pode ir, através dele, pelo sangue. Está claro ou não está claro? Hebreus 10, 20. Ele continua explicando. Pelo novo. A lei era velha. Agora não. Agora você fala com Deus. Pelo novo. É um novo, tá? Antes não tinha esse caminho. Por isso que tinha que matar de ano em ano, matar ovelha, matar carneiro. Agora não tem mais de ano em ano. O Hebreus 10, 14 diz o quê? Com uma só oferta. Aperfeiçoou para sempre. Então agora, Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele... Pastor, não estou nem sabendo de nada. Então eu vou te falar a sua posição, como você está diante de Deus. Ele nos consagrou pelo véu. Isto é, quando ele morreu na cruz. Ou como está escrito, pela sua carne. Ele nos consagrou pelo véu. Está claro ou não está claro? Ele nos consagrou quando ele morreu. Então se ele nos consagrou, agora nós podemos falar com ele. Pelo sangue. Está claro ou não está claro? Não tem mais terceiro, hein? Você não precisa de terceiro. Você vê que o catolicismo ensina heresias, né? A falar com terceiro. Então eu vou pedir para esse aqui falar com aquele lá, para aquele lá falar com Deus. Não é assim? Isso é uma heresia. O que é uma heresia? É uma distorção da verdade, do que está escrito. A verdade não sou eu. A verdade é a palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus. Quando se distorce o que está escrito, é uma heresia. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Todas as Bíblias têm, toda a versão. Versão Ave Maria, edições Paulina, João Ferreira de Almeida, Bíblia Thompson. Todas as versões têm João 14, 6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando sai de João 14, 6 e pede para Maria, pede para João, pede para São Pedro, pede para... Aí já é uma heresia. Por quê? Mim é singular. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem está falando? Jesus. Ele não falou por nós. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é por nós, é por mim. Então só vai ao Pai por Jesus. Não adianta pedir para terceiro, hein? Está claro ou não está claro? Ou terceira. Pedir para uma terceira, rogar por você. É uma heresia pedir para terceiro. Outra heresia dizer que você é um pecador. Eu acabei de ensinar que os pecados foram perdoados. Está claro ou não está claro? É duas heresias, uma remontada na outra. E eu combato a heresia. Aqui não tem conversa, hein? Aqui se tiver escrito, eu creio. Se sair da Bíblia, vai levar a lambada. Nós cremos na palavra. Por que nós estamos com a Bíblia aberta aqui? Não é para falar o que eu penso ou o que eu acho. Mas o que está escrito. Eu quero ver na Bíblia pedir para terceiro. Onde a Bíblia fala isso? Pode usar a velha aliança, pode usar antes da lei, pode usar depois da lei. Não existe. Noé falava com Deus direto. Abraão, e por aí vai. Eu estou antes da lei. Noé, Abraão, Jacó, José, antes da lei. Na lei, Moisés, Josué, Gideão, Davi, falava com Deus direto. Na graça, com Deus. Não existe na Bíblia pedir para terceiro, para que o terceiro vá lá pedir para Deus, para que Deus. Isso não existe na Bíblia. Isso aí é uma heresia que inventaram, cuja mesma nós combatemos e rechaçamos, não apoiamos, não concordamos e mostramos na Bíblia que é uma mentira espiritual. Está claro aí? Então, Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo o quê? Olha o Hebreus 10, 21. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Como que nós devemos fazer? Cheguemo-nos com verdadeiro coração. Está vendo?
Ó, o 22, ó. Cheguemos-nos com verdadeiro coração. Ó o verso 19, ó. Tendo ousadia para falar com Deus, Pai, né? Santo dos Santos é falar com Deus Pai. Como? Pelo sangue de Jesus. 20, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou, quando Ele morreu na cruz. 21, porque Ele é o grande sacerdote da obra de Deus, da casa de Deus somos nós. 22, então cheguemos-nos com verdadeiro coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, cheguemos-nos com verdadeiro coração. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar gaguejando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Eu posso falar com Deus, porque agora na Nova Aliança, Ele não é só o meu Deus e o meu Senhor, Ele também é o nosso Pai. Amém! Bendito seja o Deus e Pai. Amém? Gálatas 3:26, todos vós sois filhos de Deus pela fé em Jesus. Gálatas 3:26. Então se nós somos filhos de Deus, vamos falar com o nosso Pai. Como que se fala com o Pai? Hebreus 10:22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração, olha lá. Olha o que o sangue de Jesus fez. Olha a prova que não somos pecadores. Olha a prova, ó. Hebreus 10:22, tendo o coração purificado de má consciência. A minha consciência está limpa, que eu não sou um pecador. Mas quem que você pensa que você é? Não, eu sou um ser humano normal que creio que o sangue de Jesus tirou os pecados, me perdoou os pecados, me justificou. Jesus me justificou diante de Deus. Romanos 5, verso 1. Sendo, pois, justificados pela fé. Então eu estou justificado. Mas o que você fez? Não, eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Está percebendo? Não foi eu que fiz. Nada que o homem faça, ou possa, ou venha fazer, vai justificá-lo diante de Deus. Nada. Se fosse assim, Jesus não precisava ter morrido na cruz. E por que Ele morreu? Porque o homem não tinha. Romanos 3, todos pecaram, né? Não há um justo sequer. Então não tinha como. Jesus precisou vir para perdoar, para tirar o pecado, para justificar. Porque senão não tinha como o homem nunca. E olha quanto tempo passou desde o tempo de Moisés até Jesus. Quantos anos, décadas, séculos, gerações, e o homem continuava pecador. Mas aí Jesus morreu e ressuscitou, começou uma nova aliança diante de Deus. Agora nós estamos em Cristo. E quem agora está em Cristo, nova criatura é, justificado está, salvo pela graça de Deus. E quem quer dar uma salva de palmas ao Senhor, que nos faz entender isso? Amém! Olha lá o Hebreus 10:22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado, olha aqui, ó, aqui, com água limpa. Olha aqui o que nos limpa. A água limpa é a palavra de Deus, ó, que limpa a nossa má consciência. Mas ele era ladrão, ele matou, ele roubou, ele mentiu, ele prostituiu, ele adulterou. Mas a palavra limpa. A palavra limpa a consciência. A palavra limpa, o sangue de Jesus te justificou diante de Deus. E a palavra limpa a sua consciência. Você consegue viver em paz. Talvez tenha que pagar algumas coisas que fez na terra. Por isso que tem alguns presos. Tem crente preso. Porque ele plantou, tem que colher. Então na terra tem lei. Romanos 13, autoridade colocada por Deus. Alguns ainda têm que pagar o que fez na carne. Mas a consciência dele está limpa diante de Deus. Amém? Pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus. Amém? Então, já que é assim, Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da nossa esperança. Fica firme, irmão. Olha lá escrito lá, ó. Você é salvo pela graça. Efésios 2:8. Guarde firme a confissão. Qual que é a nossa esperança? Alô, depois de morrer, qual que é a nossa esperança? Ser o quê? Salvo. Ter a vida eterna, não é essa a esperança? Não é igual o cavalo que morreu e acabou. Não é igual o passarinho que morre e acaba. Qual que é a nossa esperança? Olha lá, a salvação, que é a vida, mas a vida eterna só começa depois que você morre. Por enquanto a vida é temporária.
Agora nós não estamos desfrutando da vida eterna ainda. Eu estou com 55 anos. Se a vida eterna fosse agora, qual seria a minha idade? 3.500. Você vê que então, essa vida carnal não é eterna. É uma vida temporária. Quando morrer, ou na vinda do Senhor, vamos desfrutar da salvação, que é a vida eterna. Então o que Paulo está dizendo em Hebreus 10, 23? Guardemos firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Pois fiel é aquele que fez a promessa. O que ele dizia? O que ele falava em João? Quem crê em mim tem a vida? João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitos morados, se não fosse eu teria dito, vou preparar lugar, para que onde estiver esteja vós também. Não é uma promessa? Então, olha lá, guarde firme a sua confissão, porque fiel é aquele que fez a promessa. Hebreus 10, 24. Aí Paulo vai ensinando. O tema hoje é Entendendo Hebreus 10, parte 2. Hebreus 10, 24. Consideremo-nos uns aos outros. Por isso que a gente fala aqui, ó. Glória a Deus pela sua vida, abençoado. Ô irmão, anjos em seu favor. Glória a Deus pela sua vida. O que nós estamos fazendo? Consideremo-nos uns aos outros. Para quê? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém? Nos estimularmos, né, ao amor e às boas obras. Como é que se estimula o amor e boas obras? 25. Não deixando de congregar. Você está vendo? Está vendo como as coisas se encaixam? 24. Olha o 24. Ó. Para nos estimular ao amor e boas obras, 25. Não deixa de congregar. Não deixa de congregar. O que é congregar? É estar junto. Olha aí, abre em Atos capítulo 2. Bem rapidinho. Atos 2. Olha aqui o que é congregar. Ó. Atos 2, 44. E eu já volto em Hebreus. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam cada um para um lado, amém? Olha lá. Então circule na sua Bíblia. Atos 2, 44. Todos os que criam estavam como? Separados. Estavam como? Juntos. Às vezes você está longe, mas está junto. Está claro ou não está claro? Às vezes está longe, mas está junto. A minha filha, uma está... Agora as duas estão na Irlanda, né? Mas uma mora nos Estados Unidos e a outra mora na Irlanda. Está longe, mas está junto. A nossa mente é uma só. O pensamento é um só. A conversa é uma só. Quando se conversa, é a mesma mente. É a mesma fé. É o mesmo entendimento. Nós estamos longe, mas estamos juntos. Está claro? Você que está em outra cidade, você que está em outro estado, Piauí, Maranhão, Manaus, Bahia, e por aí vai. Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília. Quantos estão agora? Está longe, mas está junto. Por quê? Atos 2, 44. Todos os que criam estavam juntos. Como é que nós estamos? Como nós estamos? Se nós estamos juntos, nós estamos congregando. Ou congregados. Olha o Hebreus 10, 25. Volta lá no assunto. Hebreus 10, 25. Quarta-feira é culto de doutrina, hein? Quarta-feira é Bíblia, papel e caneta. Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Ou seja, tem gente que se separa. Ele não para de ser salvo. Porque ele é salvo, sempre salvo. Ele tem a vida eterna. Ele não para de ser salvo. Ele para de estar junto. Não tem gente que para de estar junto? Ah, não vi mais aquele irmão. Ah, aquela irmã lá. Agora... Não está. Ela parou de estar junta. Ela parou de congregar. Parou de congregar. Parou de estar junto. Estava junto. Esteve junto por um tempo. E agora, não sei por qual motivo, cada um tem sua vida. Parou de estar junto. Paulo disse, ó. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Mas admoestemo-nos, que vem do verbo admoestar, que significa aconselhar. Então Paulo disse, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. De que dia que ele está falando? Da vinda, né? Está falando da vinda do Senhor. Aí na vinda do Senhor, não vai estar junto? Vai estar separado? Não pode, né? Por isso, não deixando de
Ou seja, não deixando de estar junto. Está claro? Digam comigo, congregar é estar junto. De novo eu falo, tem pessoas agora que estão no Piauí, está no Maranhão, está na Bahia, está no Pernambuco. Ele não vai vir aqui para congregar. Ele está junto. Abre Filipenses 2. Abre aí Filipenses 2. Olha aqui o que é estar junto. Filipenses capítulo 2. Olha o que Paulo disse. O que é estar junto. Filipenses 2, verso 2. Um texto que eu gosto muito, texto apostólico. Filipenses 2, 2. Paulo disse: completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Para você ter o mesmo modo de pensar, você não precisa sair do Maranhão e vir aqui toda quarta-feira. Senão, quando você estiver voltando para o Maranhão, já está na hora de você voltar. De tão longe que é. Então, você não precisa sair do Maranhão para estar aqui toda quarta ou domingo. Mas uma coisa você precisa: ter o mesmo modo de pensar. Está claro? Que Jesus é o Senhor, que a salvação é pela graça, que o pecado já foi aniquilado. Então tem que ter, Filipenses 2:2. Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Eu estou em Santo André. Sabe o que eu penso? Efésios 2:8. Que pela graça somos salvos. Isso é um dom de Deus. É o que eu penso. Quem está no Piauí, quem está na Bahia, no Pernambuco, no Maranhão, sabe o que eles pensam? Efésios 2:8. Que pela graça também são salvos. Então nós estamos tendo o mesmo modo de pensar. Por quê? Estamos congregados, estamos juntos. Está claro ou não está claro? Lembrando vocês que quando Paulo escrevia as cartas, na maioria das vezes ele estava preso. Então como que ele fala de congregar se ele está preso? Preso na carne. Mas Filipenses 2:2, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo amor, com o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Está claro ou não está claro? Volta lá para o Hebreus 10, que é meu assunto de hoje. Então, Hebreus 10, 25, o verso 26 vai ser tremendo, hein? Do 26 para frente, o Espírito Santo vai jogar gasolina no fogo, hein? Do 26 para frente, não perde não. Estou no 25, Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestemos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O 26 tem muitos que não entendem. Muita gente já me mandaram e-mail, já mandaram WhatsApp e perguntaram sobre o verso 26. Olha Hebreus 10, 26. Parece contraditório, mas se você não tiver o pleno conhecimento, você vai achar que é contraditório, mas na verdade não tem nenhuma contradição aqui. O que pode haver, na maioria dos casos, é a falta do pleno conhecimento. Não é o conhecimento, é o pleno conhecimento. Está claro ou não está claro? Tem gente que tem conhecimento da palavra de Deus. Tem gente que tem o pleno conhecimento da palavra. Então o julgamento dele vai ser imparcial. Tem gente que é radical. Ele conhece a palavra e ele pega um versículo e faz doutrina e já julga. Ele tem o conhecimento. Mas quem tem o pleno conhecimento vai analisar bem a situação, vai lembrar de todos, né? Vai fazer um julgamento imparcial. Porque ele tem o pleno... Ou seja, está escrito, mas também está escrito. Está escrito, mas também está escrito. Aqui diz assim, mas aqui também diz assim. O que é isso aí? É o pleno conhecimento. Está percebendo? Quem não tem o pleno conhecimento, por vezes erra. Só tendo o conhecimento. Por vezes erra porque ele vai fazer um julgamento parcial. Por isso que muitos pastores da lei pegam no pé da mulher. O que aconteceu lá em João 8? Olha só o julgamento equivocado e parcial. Os fariseus chegaram a Jesus: Senhor, apanhamos essa mulher em adultério e a lei manda apedrejá-la. O que tu dizes? Não falaram para Jesus? Apanhamos essa mulher em adultério. Bom, se ela estava em adultério, ela não estava sozinha, né? Já viu alguém adulterar sozinho? Está vendo como o julgamento foi errado? Trouxeram só a... E cadê o homem que adulterou com ela? Já não está errado? Se fosse Salomão,
Ah, ela estava em adultério? Cadê o rapaz? Deixa eu analisar a situação. Salomão já ia fazer isso. Entendeu? Então os fariseus, pegamos essa mulher em adultério, e a lei, aí está escrito, a lei manda apedrejá-la. Jesus falou, bom, a lei manda apedrejar? E manda mesmo. A lei mandava apedrejar quando pegava a mulher em adultério. Está na Bíblia, na lei. Jesus diz, bom, se vocês não tiverem nenhum pecado, porque ela tem um pecado, né? Se vocês não tiverem nenhum, vocês podem apedrejar à vontade. Quantas pedradas ela tomou? Nenhuma. Sabe o que está escrito em João 8? Começando dos mais velhos. Os caras tudo com a pedra na mão. Cada um. Porque para condenar o ser humano ser humano é fácil para condenar. Para condenar é uma maravilha. Para ajudar ninguém quer. Mas para condenar é na hora. Cada um já veio com uma pedra na mão. E está escrito em João 8 que começando dos mais velhos foram soltando as pedras. Oi? Ele está me chamando. Oi, Zé. Oi, o que você está me chamando? E um saiu para lá, o outro saiu para cá, o outro jogou aí. E saiu fora. Não ficou ninguém. Jesus falou, ô, mulher, ele deu uma de mané, né? Jesus falou, ué, cadê os teus acusadores? Cadê? Ele não está vendo que tinha ninguém? É só para incitar a fé dela. Igual ele disse para o cego Bartimeu, o que queres que eu te faça? Você acha que ele não sabia como era cego? Sabia ou não sabia? Então por que perguntou o que queres que eu te faça? Você não acha que o cego ia pedir um x-salada, né, irmão? Já se o cego, eu quero um x-salada. Não, se ele é cego, ele queria o quê? Enxergar. Então por que Jesus perguntou o que queres que eu te faça? Tá vendo? Só para incitar a fé. E como que o homem liberou a fé? Senhor, eu quero ver. Ele liberou a fé. Jesus, então vê. Ó como que as coisas se encaixam. Tá entendendo? Então lá em João 8 ele falou, cadê teus acusadores? Ele sabia que não tinha nenhum. Cadê? Ele queria que ela liberasse a fé. Senhor, eles não me acusaram, nem eu também te acuso e nem te condeno. Ela se admirou, porque ela pensou o quê? Nossa, agora que eles forem embora, ele vai acabar comigo, né? Não tem ninguém que vai acabar. Vixe, ele é Jesus, o Filho de Deus, andou sobre o mar, curou cego, paralítico, leproso. Cristo, estou perdido, agora sou eu e ele, vai acabar com a minha vida. Ele quebrou as pernas. Olha como que a graça. Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Quebrou as pernas. A mulher esperando ser, ela ia ser apedrejada no mínimo. Pela lei ia ser apedrejada. Aí ela pensou o quê? Bom, se eu não vou ser apedrejada, imagina o que eu vou levar agora, hein? Pior que a pedrada. Nem eu também te condeno. Ela quebrou a mulher no meio. Vai em paz, filha. Não faz mais isso, não. Não pratica mais isso, não. Eu duvido que ela voltou para o adultério. Duvido que ela voltou para o adultério. Porque o amor de Cristo nos constrange. Todo mundo esperando ir para o inferno. Paulo chega e fala assim, ó, pela graça sois salvos, isso é um dom de Deus. Quando você vai evangelizar e você fala para a pessoa assim, ó, ô abençoado. Abençoado eu? Efésios 1:3, você está abençoado em Cristo, você é salvo pela graça. Eu sou salvo? Olha quantas coisas eu já fiz errada. 2 Coríntios 5:16, Deus não olha para a sua carne. Efésios 2, você estava morto, Ele te deu vida em Cristo. É você que não sabe disso. Começa a ativar a mente de Cristo nele. E ele fica, oh, glória a Deus, Abba, Pai, pela graça eu sou salvo. Quem é que está entendendo, hein? Como é que se prega o evangelho? Oh, pregar o evangelho não é falar para a pessoa que ele vai para o inferno, hein? Porque nem Jesus falava isso. Nem Paulo. Pregar o evangelho não é falar que ele vai para o inferno. Pregar o evangelho é falar o que Jesus já fez por ele. Tá claro ou não tá claro? Pegou essa? Então você chega na pessoa e fala assim, ó, Jesus já morreu pelos pecados, já perdoou, já te justificou diante de Deus. Não, mas eu sou, é que a sua consciência está pelo que você fez. Aí você começa a mostrar na graça, começa a mostrar na Bíblia, a palavra vai limpando a consciência dele, até que ele fica que nem nós, limpinho. Amém? Limpinho? Até que ele fica igual a nós, limpinho. Quando vai ver, ele já está assim, é verdade mesmo. Senhor, graças a Deus. Ué, já está até orando. Você não conseguia nem orar. É que a mente vai limpando a consciência das coisas erradas, né? Aí a mente vai, a palavra vai limpando,
Aí ele já começa, Senhor, graças a Deus, né? Obrigado, Senhor. Quem está entendendo? Agora, se você fala que ele vai para o inferno, como que ele vai dar graças a Deus? Está entendendo? Então o Espírito Santo manda falar mais uma vez. Falar para as pessoas que elas vão para o inferno, isso não é pregar o evangelho, hein? Pregar o evangelho é falar o que Jesus fez por ela na cruz. Tá claro ou não tá claro? Fala o que Jesus fez. Bom, voltando para o nosso assunto, agora é Hebreus 10, 26. Agora aqui vai entrar, hein? Hebreus 10, 26. As pessoas me perguntam muito, já mandaram e-mail, WhatsApp, Facebook, já perguntaram ao vivo. Então vamos responder todos. Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado. Para aí. É aqui que as pessoas se embananam. E falam assim, ué, como continuar no pecado se Hebreus 9, 26 diz que o pecado foi aniquilado? Hebreus 10, 26. Se continuarmos no pecado, e as pessoas falam assim, mas como continuar no pecado se Hebreus 10, 17 diz que ele não se lembra dos pecados e no 18 diz que houve remissão dos pecados? Como continuar no pecado? A pessoa se embanana, fica enroscada. Eu não sei se você já teve essa dúvida, mas muitos têm. Se voluntariamente continuarmos no pecado. Como é que explica essa palavra aqui? Alguém pode falar, como é que eu vou continuar no pecado se Romanos 4, 25 ele morreu pelo pecado e ressuscitou para me justificar? Como que eu vou continuar no pecado se 2 Coríntios 5, 18 diz que eu fui reconciliado com Deus? E no 17 diz que eu sou uma nova criatura. E Romanos 8, 1 diz que nenhuma condenação há em mim. Como é que eu vou continuar no pecado? Digam assim, sobre o que está sendo falado? 2 Pedro, capítulo, abre sua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo 2, depois de Hebreus. Vamos ver sobre o que está sendo falado. 2 Pedro 2. Parece que Paulo tinha explicado isso para Pedro. Né? 2 Pedro 2. Olha lá. Ó. Quem já achou 2 Pedro 2? Ô pastor, como é que você sabe que Paulo explicou isso para Pedro, hein? Porque o Pedro começou igualzinho o Hebreus 10, 26. Ó, deixa os dois textos abertos. Ó. Hebreus 10, 26, 2 Pedro 2, 20. O Pedro nem disfarçou. Ó, Hebreus 10, 26, se. 2 Pedro 2, 20, se. O assunto é o mesmo. Hebreus 10, 26, se voluntariamente continuarmos no pecado. 2 Pedro 2, 20, se depois de terem escapado das corrupções do mundo. Ah, então é disso que Paulo está falando. Ah, agora eu entendi. Quem pegou? Então, Hebreus 10, 26, quando Paulo fala se voluntariamente continuarmos no pecado, ele está falando o quê? Se voluntariamente continuarmos nas obras da carne, de Gálatas 5, de 2 Pedro 2, nas corrupções do mundo. Mentira, safadeza, pilantragem, mal pagador, caloteiro, prostituição, adultério. Quem está entendendo? É disso que Paulo está falando em Hebreus 10, 26. Quem entendeu? Ele está chamando as obras da carne de pecado. Hebreus 10, 26, ó. Se voluntariamente continuarmos no pecado. Vai para 2 Pedro 2, 20, olha lá, ó. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o ser humano recebe Jesus como Senhor, ele não para com a mentira, com as drogas, ele não para. Olha o Pedro falando, ó, se depois de terem escapado das coisas do mundo, mediante o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se forem outra vez, se voltar para o mundo, né? Se forem outra vez envolvidos nela, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Por isso que Paulo disse, Gálatas 6, de Deus não se zomba. Porque você não pode brincar de igrejinha, irmão. Você é macumbeiro, bandido, assaltante, traficante, maconheiro, viciado, adúltero, 4, 5, 6 mulheres, 3, 4 homens, aí recebe Jesus como Senhor. Aí vem para a igreja, Bíblia, oração, consagração, louvor, fala em línguas, tudo. Aí depois, não sei por qual motivo cada um tem sua vida, volta para o mundão, volta para o sambão, volta para a cachaça, volta a fumar, volta à prostituição. Quem está entendendo?
É isso que está sendo falado aqui, ó. Tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Segundo a Pedro 2,21. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça. Segundo a Pedro 2,21. Do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Segundo a Pedro 2,22. Deste modo sobreveio-lhe o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito. Fumava, bebia, orgia. Aí veio para a igreja, recebeu Jesus, orava, consagrava, louvava, adorava, voltou para o mundo de novo. É homem, o cão voltou ao seu próprio vômito. É mulher que fez isso. A mulher recebeu Jesus, a mulher veio para a igreja, se tornou pastora, serva de Deus, missionária, pregadora, profetiza, obreira, e serviu a Deus no ministério de louvor, e tudo, e de repente voltou para o mundão, e sambão, e orgia, é mulher. A porca lavada voltou a revolver-se na lama. Segundo a Pedro 2,22. Está escrito ou não está escrito? Só estou explicando. Ei, só estou explicando. Quem entendeu? Só estou explicando como Deus vê. Se é homem, o cão voltou ao seu próprio vômito. É mulher, a porca lavada. Porque quando vem para Jesus, Jesus lava. Pode ser a maior porca, na lama, suja, fedendo, não tem problema. Quando vem para Jesus, Jesus lava. Fica limpinha. Voltou para o mundo. A porca lavada voltou a revolver-se, prostituição, na lama. Olha como que Deus vê, hein? Cadê quem entendeu? Quem entendeu? Está claro ou não está claro? Essa é a Bíblia. Essa é a palavra de Deus que muitos não explicam. Muitos por aí, ao invés de ensinar o que está escrito, fica preocupado com a roupa da mulher, com a roupa do homem, preocupado com o cabelo, preocupado. Eu tenho mais o que fazer, né? Eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus, não para ficar olhando para o seu cabelo, para a sua roupa. Na verdade, nenhum pastor teria que olhar para as coisas exteriores. Mas, né? Lamentavelmente, a maioria não tem o que fazer, ao invés de cuidar das coisas do Espírito, só ficam mexendo com as coisas da carne. Né? Aí eu sou obrigado a lembrar de Mateus 23, né? Hipócritas fariseus, cuidais do copo, né? Do exterior do copo e do prato, Jesus diz. Mas o interior está cheio de sujeira e rapina. Só limpando o prato, pega o copo, fica limpando o copo por fora, e por dentro Jesus diz cheio de imundície. Isso é Mateus capítulo 23. Vamos voltar para Hebreus 10, para o meu assunto. Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. Está vendo? Você está percebendo que está igualzinho o que Pedro falou? Quem está percebendo? E por que o Pedro sabia disso? Porque ele aprendeu com quem? Com Paulo. Lembra de Gálatas 1 que o Pedro andou com Paulo alguns dias? Então, olha aqui, Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos... O que é continuar no pecado, hein? Continuar nas obras da carne. Envolvido com as corrupções do mundo. O mundo não é sujo? E o crente não tem nada a ver com o mundo, né? Amém? Por isso Efésios 4, o que mentia não minta mais. O que furtava não furte mais. Por isso, Gálatas 5, né? As obras da carne são conhecidas, prostituição, os que fazem tais coisas não herdam o reino de Deus. Então, quer dizer, se você agora é do reino de Deus, você não é mais do mundo, né, abençoados? Amém? Se é para você andar como era no mundo, então por que você recebeu Jesus como Senhor? E o Filipenses 3, Paulo disse o quê? Que a nossa pátria está no céu. Então nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos de lá. Tem alguém de lá que está aqui ainda? Tem alguém de lá que está aqui ainda? Hebreus 10, 26. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de... Circule aí, Hebreus 10, 26. Se voluntariamente... O problema é o depois. Qual que é o problema? É o depois.
recebe Jesus, vem para a igreja, né? Recebe a unção, recebe manifestação do Espírito Santo, os dons se manifestam, fala em línguas, tem visões, profetiza, se torna um pregador ou uma pregadora. Hebreus 10, 26. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, então já não resta mais sacrifício pelos pecados. O que isso quer dizer? Jesus não vai morrer de novo só por causa de você, né, irmão? Já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Quem está entendendo? Por que não resta mais? Olha o verso 14, ó. Porque com uma só oferta, já aperfeiçoou para sempre. Mas o 26, se continuar voluntariamente na carne, Jesus não vai morrer de novo só por causa de você. Pastor, então, como é que fica então? Conheceu a verdade, recebeu Jesus, veio para a igreja, recebeu dons, falou em línguas, tornou um pregador. Está cheio, o mundo está cheio de pastor que voltou para trás. Está cheio ou não está cheio? Pastora que voltou, pregador, ministro de louvor, não está cheio? Cantor, está cheio que voltou para trás. Pastor, como é que fica então, se Jesus não vai morrer de novo por ele, e ele conheceu a verdade, conheceu o caminho, andou no caminho, como é que fica então? Como é que fica a situação dele? Hebreus 10, 26, a última linha. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Circule o 27, mas, aqui ó, olha o que acontece. Sacrifício pelos pecados não vai ter mais, porque Jesus já morreu por ele, né? Então, Hebreus 10, 27. Mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. O que isso quer dizer? O que quer dizer Hebreus 10, 27? Certa expectação horrível de juízo. O que é isso aí? O juízo é condenação. Tá? Já estou dando uma dica. Então, se a pessoa conhece a verdade, presta atenção agora, hein? Olha que estudo importante. A pessoa conhece a verdade, conheceu a verdade, veio para a igreja, serviu a Deus, recebeu manifestação do Espírito Santo e tudo que você conhece das coisas de Deus. E volta para o mundo, o Pedro disse que se é homem é comparado com um cachorro que comeu, vomitou e comeu de novo. O Pedro disse que se é mulher é uma porca comparado com a porca que estava limpinha, voltou na lama. O Pedro comparou. E o Paulo, 27, o que lhe resta? Certa expectação horrível de juízo. Ou seja, a pessoa vai ficar debaixo de uma grande condenação, porque ontem ele era um pregador, estava no púlpito pregando a palavra de Deus, e agora ele está na balada, tomando cachaça, usando droga, em quartinho de prostituição. Mas ele conhece a palavra, porque ele está vivo ainda. Ele vai ficar debaixo de uma grande condenação. E isso não tem como ninguém livrar ele. Não tem oração que ajuda ele. Ninguém pode livrar ele disso, nem Deus. E como é que ele se livra disso então? Voltando ao primeiro amor. Ele vai ter que falar com o chefe, vai ter que falar com o pai, com o coração limpo, né? Quem está entendendo, hein? Não adianta falar comigo. Não é comigo que você tem que falar. Ô, pastor, eu desviei, fui por orgia, Não, eu não mando nada, irmão. Eu sou igual a você. Você tem que falar com o pai. É claro que ele vai te receber, que Jesus disse que todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. É claro que ele vai receber, mas você vai ter que começar do zero. Está claro aí? Você vai ter que começar do zero. Vai fazer uma oração sincera, fala com Deus sinceramente. Olha aqui, ó. Olha lá o Hebreus 10, ó. Olha o Hebreus 10, versículo 22. Cheguemos-nos como? Com verdadeiro? Hebreus 10, 22, ó. Então, errou, saiu do caminho, desviou, andou na carne e fez um monte de coisa errada. Não pega atalho que vai dar zica, hein? Vai dar zica. Olha o verso 31. Nem cheguei lá ainda, hein? Olha o 31. Horrenda coisa é cair nas mãos, porque quer pegar atalho. Está achando que Deus é bobo, está achando que Deus não... É, só porque Deus não falou nada, ele não liga. Quem falou para você que ele não liga? Quem te falou? Olha o Hebreus 10, 31, hein? Ele não falou nada ainda. Quem está entendendo? Eu saí da igreja, eu saí do ministério, agora eu abri aqui um inferninho, eu vou lá de vez em quando.
Só porque passou 1 mês, 1 ano, 3 anos, você está achando que Deus esqueceu? Você está achando, Deus não falou nada. Não falou nada ainda. Eu vou te explicar. Vamos lá para o verso 28. Hebreus 10, 28. Eu vou te explicar. Você que está achando assim, Deus não falou nada. Não falou nada? Ainda. Ele vai te explicar como que é. Coloca o dedo no verso 28. Deus não falou nada? Ainda, mas vai falar como que é mais ou menos. Olha o verso 28. Paulo começa a explicar. Quer saber da verdade? Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Você está achando que Deus não falou nada, né? Eu era um pregador, eu era pregador, eu era da igreja, eu era do louvor, eu era da intercessão, eu era evangelista, eu profetizava, eu tinha visão, eu pregava. Deus não falou nada? Ainda. Paulo vai explicar. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Moisés? Não. Então, Paulo está fazendo uma comparação. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É grave ou não é? Mas tem uma coisa pior que isso aí. Eu vou ler de novo. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. É grave ou não é? Mas tem uma coisa pior que isso aqui. Verso 29. Porque a lei de Moisés, ela foi estabelecida com sangue de cordeiro, de animais. E a graça com o sangue do Deus vivo. Não vai ser igual não, irmão. Não tem como ser igual. Não tem como ser igual. O IPVA de um Fusquinha é R$100. O IPVA de uma Mercedes é R$5.000. Não tem como ser igual. Mudou, irmão. Na lei de Moisés, Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés, para você que está brincando de igrejinha, tá? Você que entra, você que sai, você que ouve a pregação da verdade, mas anda na mentira, anda no erro. Você que conhece a palavra e anda com mentira. Você que conhece a palavra e anda em adultério. Você que conhece a palavra, você que já serviu a Deus e agora está aí servindo o mundão. Está achando que vai... Está só anotando na fatura, a fatura vai chegar, hein? Você passa o cartão de crédito, irmão, você pode dormir, você pode ficar acordado. Você pode comer, você pode ficar sem comer. A fatura vai chegar, irmão. Você está passando o cartão, a fatura vai vir. Não é assim? Não tem conversa de falar, mas eu não gastei. Gastou sim, está tudo registrado. Pegou? Dos 2 lados está registrado. Claro, você passou o cartão, está registrado. Você está andando na carne, você acha que não tem alguém registrando? E os anjos de Deus? Você nunca leu lá? O anjo do Senhor acampa ao seu redor? Você acha que ele não está sabendo? Ele não está levando lá? Pode ter certeza, irmão. Afora Deus ser onisciente. Paulo diz que, Hebreus 4, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Hebreus capítulo 4. Tudo está diante de Deus. Não tem por onde fugir. Mas Deus não falou nada? Ainda? Olha o 29. Pastor, na lei a pessoa morria. Mas o que você falou que é pior na graça? É pior porque não morre. Na lei morria, acabou. Quantos que não estão querendo morrer? Por isso que a polícia geralmente ela não mata, ela prende. Porque é muito fácil, né? Você estupra 3, 4, 5 crianças. E agora você vai ficar preso comendo, tomando sol, jogando bola, campeonato, assistindo televisão. Não é muito fácil? Para quem estuprou 3, 4, 5 crianças. É muito fácil morrer e acabar com tudo. Estuprou 3, 4 crianças. Acabou com as famílias, acabou com os pais. E agora você morre e acabou? Não vai morrer não, irmão. Pega, leva para o hospital, cuida dele, que ele não pode morrer não, hein? Por quê? Ele estuprou 3 crianças. Pegou 2 mulheres, fez... Ele não pode morrer não, hein? Vai ser julgado. Aqui no Brasil, 30, 40, 50 anos. Nos Estados Unidos, pena de morte. Na China, cadeira elétrica. Você não vai morrer não, irmão. Você vai ter que pagar. Você percebe que muitos queriam morrer e acabou? Consegue perceber? Morre e acabou. Por isso que muitos se suicidam. Mata a criança, mata a mulher, mata o pai, mata a sogra e depois ele se mata. Não tem quem faz isso?
Só que tem uns que se lasca, que tenta se matar e não morre. Porque ele tem que pagar o que ele fez, claro. É o Hebreus 10, 28. Hebreus 10, 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de duas ou testemunha. Olha o 29. Cadê a caneta, hein? Cadê a caneta? Hebreus 10, 29. Circule aí, ó. De quanto maior castigo. É claro que é. Jesus mandou, ele falou, entrai pela porta estreita. Irmão, é sim, sim, não, não, irmão. Se é para você viver com palhaçada, por que você recebeu Jesus como Senhor de sua vida? Por que você não continua na maconha, nas drogas, na prostituição? Continua lá. Está claro ou não está claro? As coisas de Deus é justo. Deus é reto. Ele é Deus de justiça. Como é que você recebe Jesus como Senhor? Você confessa Jesus como Senhor da minha vida e vai lá usar droga, vai lá prostituir, vai lá mentir, vai lá roubar. Você está louco? Você está louco? Você está brincando com as coisas de Deus? É que Deus não falou nada? Ainda. Olha o 29, ó. Hebreus 10, 29. Circule aí, ó. De quanto maior castigo. O que está escrito aí? Ué, mas ele está comparando o castigo? O que ele está querendo dizer no 29, hein? Pior que 28. Pior que morrer. Porque na lei, morria por boca de 2 ou 3 testemunhas. Morreu, acabou. Nós estamos debaixo da lei? Não, estamos debaixo da graça. Então diga, como que é na graça? Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor. Diga bem forte, quem? Sublinha, aquele que pisar o Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Cristo. Olha o F maiúsculo lá. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e, sublinha, tiver por profano. O quê? O sangue da aliança. Olha o verbo, hein? O sangue da aliança com o qual será? Com o qual o quê? O cara foi santificado pelo sangue do Deus vivo e está lá na prostituição. E você está achando que Deus não vai falar nada? Hebreus 10, 29. O cara foi santificado. Hebreus 10, 14. Olha, tá percebendo que o capítulo é o mesmo? O contexto é o mesmo? Hebreus 10, 14. Ó, com uma só oferta aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10, 10. Temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por... Tá vendo? Tudo aqui estava legal, né? Para quem vai andar direitinho, tá legal. Mas se vai andar com palhaçada... Você lembra do irmão de 1 Coríntios 5? Que foi entregue a Satanás? Porque ele adulterou com a mulher do pai dele? 1 Coríntios 5. Seja entregue a Satanás. Fiquei sabendo que entre vocês aí, tem um aí que está adulterando com a mulher do pai dele. Lembra? 1 Coríntios 5. Que o tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne. Ô, irmão, você está pensando que aqui é o quê, irmão? Efésios 1, 22. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é santa, sem ruga, imaculada, perfeita, comprada pelo sangue. E você vai andar com palhaçada, você achando que Deus não vai falar nada? Deus não falou nada? Ainda. Mas Ele está te dando um lembrete, tá? Tá só você que anda com palhaçada? Você que anda com brincadeira com a igreja? Com as coisas de Deus? Eu já vi gente pagar com a vida. Pastor pagar com a vida, tá? Não vou falar de ovelha, não. Eu já vi, e não foi um ou dois, não, hein? Já vi vários. Eu já vi pastores pagar com a vida. Deus tira de cena. Está escandalizando o evangelho, está escandalizando a igreja, está escandalizando os fracos. Ele tira de cena. Eu já vi. Deus tira de cena. Eu já vi. E tem uns que estão na fila. Porque está andando com palhaçada, eu já sei. Eu já falei para vocês. Tem um aí que eu não vou nem falar de onde que é, vocês não sabem quem é. Tem um aí que está andando com distorcendo, com heresia, mudando a palavra, mudando o evangelho. Já saiu do apostolado faz tempo, agora inventou um outro evangelho. Deus está só... Deixa ele. Está na fila, hein? Estou falando. Depois, quando acontecer, eu estou falando que está na fila. A pessoa não se converte.
Gálatas 6,7, de Deus não se zomba. Ah, mas Deus não falou nada. Deus não falou nada? Ainda. Ele é tão bom que está dando mais uma avisada agora. Está avisando mais uma vez. Quantas vezes você já foi avisado, hein? Eu já vi gente morrer, eu já vi perder o braço, eu já vi acontecer de tudo, hein? Perde a família, perde o filho, perde o marido. Mas a pessoa, então vai. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado. E ultrajar, que é o pior, ultrajar o Espírito da graça. O que é ultrajar, hein? Desprezar, humilhar, satirizar, brincar. Desprezar acho que é o mais forte. O Espírito, é uma pergunta que Paulo fez, tá? A pergunta fica assim, ó: de quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Ele está dizendo, o que vocês acham? Você está achando que na lei morreu, acabou? É, na lei, mas e na graça? De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor. Quem está entendendo? 30, Hebreus 10, 30. Pois conhecemos. Quem é que está falando isso? O apóstolo Paulo. Pois conhecemos aquele que disse. O que ele disse, Deus? Minha é a vingança, eu retribuirei. Ah, mas Deus não falou nada. Pelo que eu estou escrito, Deus não falou nada? Ainda. Pelo que está escrito. Ele falou que vai retribuir. Está escrito ou não está? Olha lá, ó. Minha é a vingança. Você que está brincando de igrejinha achando que Deus não falou nada? Que ele esqueceu de você. Você esqueceu dele, né? Você esqueceu dele, você esqueceu da Bíblia, você esqueceu da igreja, você esqueceu do ministério, você esqueceu dos irmãos, você esqueceu de orar, você esqueceu de tudo. Você já esqueceu de tudo, né? Mas ele não esqueceu de você. Pastor, você está me ameaçando. Não estou te ameaçando de nada, irmão. Eu estou só lendo a Bíblia. Amém? Você é você e eu sou eu. Você segue a sua vida, eu sigo a minha. Você acha que é por esse caminho? Você é você, irmão. Gálatas 6,5. Cada um leva o seu próprio fardo. Você leva o seu, eu levo o meu. Não estou te ameaçando de nada, só estou lendo o que diz em Hebreus 10, 28, 29, e eu estou já no verso 30. 30. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez... Um dia eu li esse texto, teve um irmão que achou ruim. Eu não posso fazer nada, irmão. Eu só estou lendo. Eu vou até deixar vocês ler. Ó. Hebreus 10, 30. O que diz a última linha do verso 30? O Senhor... Não ouvi. Hebreus 10, 30, a última linha. O Senhor... Teve um que falou assim, eu vou para outra igreja, pelo menos aqui não tem julgamento. Você é bobinho mesmo, meu. Você não está vendo que há um só Deus? Você não está vendo que a palavra é uma só para todos? Você mudou de quarto, mas a casa é uma só. E o dono da casa é um só. Ele é o pai de todos. Você só mudou de quarto. Está claro ou não está claro? Ou na Assembleia de Deus não tem Hebreus 10, 30. Ou na Batista não tem Hebreus 10, 30. Ou na Igreja Católica não tem Hebreus 10, 30. Só na minha Bíblia que tem Hebreus 10, 30. 31. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Esse dia o irmão perguntou assim, eu acho que ele deve estar andando com palhaçada, né? Por isso que ele perguntou. Não, eu não sou bobo, né, irmão? Eu não sou bobo, né? Ele deve estar... Ô pastor, o que é horrenda coisa cair na mão de Deus vivo? O que quer dizer isso aí? O que quer dizer isso aí? É só você ler Hebreus 10, 28 e 29. Aí você sabe o que é horrenda coisa, que é o Deus vivo. 28 era morrer. No 29, pior que morrer. No 30, Deus julgará o seu povo e ele vai se vingar. Então é isso que cai na mão de Deus, ué. Eu acho que o irmão queria que eu falasse, não, abençoado, horrenda coisa cai na mão de Deus vivo, é que ele vai pegar na sua mão, vai levar você numa pracinha para chupar um sorvete, depois vocês vão comer um cachorro quente. As pessoas querem que eu mude a Bíblia.
estiver escrito. Não vou mudar a Bíblia não, irmão. Está percebendo? Tem gente que quer... Ô pastor, o que quer dizer horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo? E você quer que eu fale o quê, irmão? Que é Deus te levar na pracinha para chupar um sorvete, depois comer um cachorro quente? Não, isso não é horrendo, isso é legal, isso é gostoso. Horrenda vem de horrível. Não vai ser fácil. Ai, pastor, você está me assustando. Não estou assustando, irmão. Eu estou falando com quem é crente verdadeiro. Que não vai andar com palhaçada. Não vai andar na carne. Posso ouvir um amém? 32, vamos terminar, hein? 10 minutinhos para terminar. O tema hoje é entendendo Hebreus 10. Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Às vezes, fostes expostos como um espetáculo, tanto de opróbrios, de desprezo, né, quanto de tribulações. Às vezes, vos tornastes coparticipantes com os que desse modo foram tratados. Paulo está lembrando aqui a igreja lá em Atos, né? Perseguições, cadeia, preso, humilhação. Hebreus 10, 34. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, não é o que eu acabei de falar? Mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens. Olha lá, sublinha aí, ó. Sabendo que tendes possessão superior e permanente. Amém, abençoados? Até aceitei lá, um dia, eu não quero uma glória, não quero um troféu, não quero nada, mas um dia não tinha como pagar o aluguel da igreja e eu vendi um carro meu, o carro não era da igreja, o carro era meu, do meu trabalho, do meu suor, eu vendi um carro meu para suprir as necessidades da igreja. Pastor, você fez isso? Fiz. E se tiver que fazer, eu faço de novo. E por que você fez? Você fez? Porque eu já conhecia Hebreus 10, 34, diz que nós temos uma possessão superior e permanente. O carro eu vendi, paguei o aluguel da igreja, supri as necessidades, depois Deus já me deu de volta, duplicou e abençoou, e o carro voltou melhor ainda, e a igreja está aqui, já vai para 30 anos de ministério. A questão é que o meu tesouro não está aqui, irmão. Jesus disse, ó, aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. O meu tesouro é Jesus, o meu coração está nele. Amém? Eu tenho as coisas porque tem que ter. Como é que eu vou para os lugares? Eu vou a pé daqui até a Bahia? Então tem que ir de avião, tem que ir de ônibus, tem que ir de carro. Então eu tenho as coisas porque tem que ter. Por que eu tenho a calça? Porque tem que ter, eu não posso vir aqui nu. Então tem porque tem que ter. Mas eu tenho possessão superior e permanente lá no céu. Tem mais alguém que tem também, pela fé? Hebreus 10, 35. Vamos para o final. Hebreus 10, 35. Portanto, sublinha aí, ó, não lanceis fora a vossa confiança. Você percebeu que Paulo agora já amenizou? Porque no 28, 29, 30 e 31 o bicho pegou, hein? Você viu? E por que ele foi forte no 28, 29, 30 e 31? Por quê? Por causa, explicando o verso 26 e 27. Que no 26 ele disse, ó, você que é crente, você que recebeu Jesus, você que tem dons, se você voluntariamente continuar, né, indo na casa da luz vermelha, você sabe, né? Você continuar com mentira, continuar enganando as pessoas, e continua com palhaçada, e não paga ninguém, caloteiro, dá golpe, engana as pessoas. Se você continuar assim, 26, já não resta mais sacrifício pelos pecados, né? Mas certa expectação horrível de juízo. Porque você conhece a verdade, você que é a ovelha, está andando como bode, como ímpio. Então, quer saber de uma coisa? 28, todo aquele que quebrava a lei de Moisés. 29, você imagina quem está na graça. E 31, horrenda coisa que era mulher. Está percebendo que o Paulo explicou a situação? Ele explicou a situação. Agora, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Amém? Não lance fora. Não vai sair do caminho, não vai desviar, não vai parar. Teve uma mulher que me falou assim um dia, olha, vai vendo, hein? A mulher falou para mim,
Ai, pastor, eu já servi a Deus por 10 anos, agora eu já estou. Eu falei, tá o quê? Não, eu estou saindo, vou parar. Como parar? Eu já servi a Deus por 10 anos, e daí? Você acha que Deus é Deus só há 15 anos? E você serviu Ele há 10? Já pensou se Deus te falasse isso, irmã? Já pensou se Deus falasse para você assim, minha filha, vem aqui, eu já te salvei, faz 10 anos que você está salvo pela graça, mas agora eu vou... Senhor, você vai... eu já te salvei por 10 anos, agora você não precisa... Inverte a situação, pensou se Deus falasse isso? Eu morri pelos seus pecados, derramei o sangue, mas foi só por 10 anos, tá? Então, agora se vira aí. Inverte a situação, pensou se Deus falasse isso? Como que é o ser humano, né? A mulher terminou o culto, chegou em mim e falou, pastor, já servi a Deus por 10 anos, agora eu estou parando por aqui. Ela se aposentou. Eu acho que ela passou depois no INSS e tal. Ela foi buscar os direitos dela, que ela foi crente por 10 anos. 10 longuíssimos anos. O ser humano não é brincadeira, né? Você sabe até quando eu vou ser crente, irmão? Até o último suspiro da minha vida. Eu já aprendi com Paulo, eu estou louco para... Mas não é louco para dizer, não é hoje de manhã, não é amanhã não, tá? Eu estou louco para dizer, mas é daqui a muito tempo. Eu já li antes. Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o fé. Eu vou falar, mas lá, não é amanhã que eu vou falar isso aí não, hein? Nem a semana que vem. Eu vou falar isso aí lá para frente, está longe ainda. É que eu já sei o que eu vou falar. Né? Hebreus 10, 36. Bom, como ele está falando de recompensa, no 35, 36. Necessitais de perseverança. Você que, pastor, já servi a Deus por 10 anos. Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança. Você tá pensando em deixar de ser crente, irmão? Não, fala sério. Você está pensando em aposentar a sua Bíblia, não orar mais, não congregar mais, não cantar mais, não louvar a Deus? E se Deus pensasse de você também? Não, você está pensando em chegar um dia a não ser mais crente? Crente com tempo de validade, igual massa de tomate que estraga e tem que jogar fora? Você sabe até quando eu vou ser crente? É o mesmo tempo que até quando eu vou ser salvo. João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna. Então eu vou ser crente até a vida eterna. Ou seja, para sempre. Você está pensando em parar de congregar? Você está pensando em parar? Eu vou parar. E para onde você vai? Os discípulos falaram assim, Senhor, para onde nós vamos? Só tu tens a palavra da vida eterna. Porque andaram com palhaçada, né? Andaram com palhaçada. Jesus falou assim, e vocês também não querem ir com eles, não? Que tá de Jesus só por causa que ele multiplicou os pães e os peixes. João capítulo 6, estou citando. Jesus disse assim, trabalha pelo pão que permanece para a vida eterna. E muitos, não vou seguir mais Jesus, não. Olha a bronca. Esse pastor aí, eu estou pensando com a migeada. Olha, ele leu Hebreus 10, 28, 29, você viu lá? Tá louco, mas eu li porque é o apostolado, o mesmo que disse pela graça sois salvos, é o que escreveu Hebreus 10, 28, 29, 31. Amém? O mesmo que disse que há anjos em seu favor, também citou Hebreus 10. Eu cheguei no MGA porque o pastor falava, anjos em seu favor, abençoado, você é salvo pela graça. Irmã, você viu quando ele leu Hebreus 10, 28, 29? Você está pensando em parar de ser crente? Fica esperto, presta atenção, hein? Presta atenção. Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança, para terminar, necessitais de perseverança, para que depois, se você não sabe como funcionam as coisas, hein? Primeiro você persevera. 36. Depois de haver desfeito a vontade de Deus, você vai receber a promessa. Tem gente que está cobrando Deus faz tempo. Também ele não faz a vontade de Deus. Também a promessa não se cumpre em sua vida. De Deus não se zomba, irmão. Como é que você está cobrando o salário se você nem trabalhou ainda? E o que Jesus disse? Digno é o obreiro do seu salário. Você nem trabalhou, o que você quer receber o quê? Você não congrega, essa aqui escapou. Você não lê a Bíblia, essa aqui escapou. Você não ora, escapou também. O que você quer cobrar, irmão?
O que você quer cobrar, irmã? Você quer cobrar o quê? Porque com o pastor Marcos acontecem essas coisas, ele está aí comigo. Hebreus 10, 36. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito... Olha, eu ia falar uma coisa aqui agora... Eu vou falar de outro jeito, de outra forma. Vou falar de outra forma. Todo terceiro sábado, nós temos aqui no MGA culto de oração. Tá, irmão? Se você precisar de Deus, nós estamos aqui todo terceiro sábado, culto de oração. Aí nós oramos, buscamos as coisas de Deus, e tem revelação, tem profecia, tem oração profética, tem dons, manifestação. Mas só se você precisar. Se você não precisar, não tem problema não. Se você não precisar, não tem... Né? É todo terceiro sábado do mês, se você precisar, né? Se você estiver precisando, todo terceiro sábado do mês nós temos culto de oração. Era só isso que eu queria falar. É de noite, às 6 da tarde, das 6 às 8h30. O abençoado vem aqui, já veio algumas vezes, né? Culto de oração. Hebreus 10, 36 para terminar. Necessitais de perseverança para que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então primeiro tem que fazer a vontade de Deus, né? Aí alcanceis a promessa. 37. Pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá. Quem crê? E não tardará. Tem gente fazendo continha, né? Tem gente pegando o calendário. Mas ele diz que virá 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano e tal. É você que quer. Tem gente fazendo continha. Pega o calendário. A teologia faz isso. Essa é a sabedoria. Tiago diz, sabedoria humana, terrena, carnal e diabólica. Tiago falou. Ficar fazendo continha. Sem comentário. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, Paulo falando, não somos daqueles que retrocedem, aqueles que estão pensando em deixar de ser crente, parar de congregar, né? Também não vou mais congregar. Também, mas você está ameaçando Deus? Também não vou mais na igreja, eu quero ver. Mas, irmão, Deus sem você é Deus. E você sem Deus, você é o quê? Parar de congregar. Presta atenção, meu. Presta atenção, rapaz. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Tem mais alguém aqui? Mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tá claro ou não tá claro, hein? Cadê a sua melhor salva de palmas ao Senhor? Cadê? A melhor salva de palmas ao Senhor. A melhor. E diga bem forte comigo assim, ó. Nós não somos... Não, tem que ser bem forte. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que crê para a conservação do entendimento. A sua melhor salva de palmas ao Senhor, o Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus pela sua vida, até domingo, pela fé, graça e paz.